Olá, pessoal do CPI Silvio de Melo. Espero que seja tudo bem com vocês. Houve um problema técnico aí com relação à nossa live, né? O tempo não foi suficiente para que eu pudesse explanar todo o conteúdo. Então, estou fazendo um vídeo agora, expondo todo o conteúdo, para que vocês possam, às vezes, pausar o vídeo, ouvir com mais calma, com mais tranquilidade, o conteúdo que eu estou expondo, tá? Então, eu vou falar de uma forma bem rápida, porque o conteúdo é bastante coeso, e de qualquer forma você diminui, às vezes, a velocidade do vídeo, para você ouvir a minha proposta para este momento. Pessoal, eu estou, para você ter uma ideia, fazendo uma revisão de todo o conteúdo da primeira série de física, né? Porque no primeiro momento que nós fizemos os aulões do Enem lá no primeiro semestre, eu fiz a revisão da física da segunda série, né? Eu trabalhei com vocês a ideia de ondulatória, que é um conteúdo que é bastante recorrente no Enem. E agora, deixei para esse segundo semestre o conteúdo que é mais recorrente em física do Enem, que é a mecânica. Tá? E eu quero varrer todo o conteúdo de mecânica com vocês em 2 horas. Entende? Então, pense o conteúdo que você estudou o ano passado, na primeira série, perdão, todo ele em um ano, e às vezes você não viu nem tudo que eu vou falar aqui, e eu vou fazer isso em 2 horas. Porque é 1 hora de aula e 1 hora de exercício que eu vou propor para vocês, né? Então, eu tenho 1 hora de teoria e 1 hora de exercício que vocês vão fazer, tá bom? Então, faça com calma, observe com carinho, entenda a ideia. Se você não entender algum ponto, vai ser um ponto de investigação, que você pode vir a estudar mais sobre esse assunto nos seus estudos, entendeu? Então, a aula aqui é para te mostrar o que você pode ver em física da primeira série nos principais vestibulares, né? E Enem, que é o nosso foco, tá bom? Então, vou compartilhar a tela aí com vocês. Bom, pessoal, tá aqui. Ciências da Natureza, né? Enem 2020. CPI Silvio de Melo, né? Aos aulões aí com foco no Enem, tá bom? Nós vamos estudar isso aqui, né? Física nessa primeira aula de hoje. Na sexta-feira nós vamos continuar o conteúdo, mais ou menos da mesma forma, tá? Então tem aí velocidade e aceleração, classificação dos movimentos, movimento uniforme, movimento circular uniforme, princípio da inércia e princípio fundamental da dinâmica. Força, peso e movimentos verticais. Sempre eu vou fazer os exercícios ímpares e vocês vão fazer os exercícios pares que vão ficar para vocês lá no texto que foi enviado pela coordenação, tá bom? Então, aqui nós temos a velocidade e a aceleração, tá? O roteiro de estudo aí. A velocidade escalar média. Então, a velocidade escalar média é a variação do espaço pela variação do tempo. A velocidade escalar, que é a velocidade instantânea, né, é a derivada do espaço em relação ao tempo, tá? Depois eu vou explicar detalhes sobre isso aqui. A aceleração escalar média é a variação da minha velocidade pela variação do tempo. E a aceleração escalar, ou a aceleração instantânea, é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, note que no primeiro caso eu derivei o espaço e achei a velocidade. Quando eu derivo a velocidade, eu acho a aceleração, tá bom? Como consequência, tá bom? Esse assunto é do médio? É de ensino médio, tá bom? Com relação à velocidade e aceleração. Primeira questão. A linha azul do metrô, em São Paulo, possui 21 quilômetros de espaço e o trem leva 45 minutos, 0,75 horas. Eu passei minutos para horas, né? Para percorrê-la, sendo, portanto, a velocidade escalar média igual. Bom, ele quer velocidade escalar média, então é a variação do espaço, 30 quilômetros, pela variação do tempo, 0,75 horas. Quando eu faço essa razão, eu vou achar 28 km por hora, que dá como alternativa correta aí a letra C. Uma questão bem simples, né? Questão 3. Numa pista apropriada, um skatista realizou uma manobra que durou 2 segundos.
sendo seu movimento descrito pela função horária do espaço. Observe que ele quer a velocidade nesse exato instante, 2 segundos. O que é isso, meus alunos? Chama velocidade instantânea. Ou você decora uma fórmula específica desse assunto, né? No caso aqui, como ele nos deu uma função, basta eu aplicar o conceito de derivada. Eu vou explicar para vocês aqui como nós calculamos a derivada da função espaço, tá bom? Então, olha só. Eu tenho aqui a minha função, que é S é igual a 1/10 de t ao cubo, menos meio de t ao quadrado, mais 14/10 de t menos 6. Beleza? Então, olha só, a derivada do espaço em relação ao t. Então, aonde tem o t, eu vou derivar. O que é derivar? Essa derivada aqui é de um polinômio simples desse, chamada regra do tombo. Então, olha só, o 3 que está aqui no expoente vai passar multiplicando o 0,1. Então, por isso que vai aparecer 0,3. Tá bom? 3 que está no expoente, como eu derivei, eu vou tirar 1 do expoente. Então, 3 menos 1, 2. Por isso que aparece o 2 aqui agora. Tá bom? Continuando. Menos, menos. 2 do expoente do t vezes 0,5 vai dar 1. Por isso que aparece 1 aqui agora. 2 menos 1, 1. Então, por isso que aparece só o t sozinho aqui agora, sem o expoente 2. Porque eu estou derivando, tá bom? O t, quando não tem nada, tem 1 no expoente, como ficou esse caso aqui. Então, 1 vezes 1,4, 1,4. Beleza? T elevado a 1, menos 1, porque eu derivei em relação ao tempo, então vai ficar t elevado a 0. Qualquer número elevado a 0, exceto 0, é 1. Perdão, é 0. Qualquer número elevado a 0, exceto 0, é 1. Então vai ficar 1 vezes 1,4, 1,4. E esse aqui é uma constante, o 0,6 não tem a letra t, então ele é chamado de constante. Então a derivada de uma constante é 0. Então vai ficar 0 aqui no final. Preciso colocar mais 0 ou menos 0? Não precisa, né? Então eu achei aqui a minha velocidade instantânea. Ele quer a 2 segundos. Então, no lugar do t agora, eu ponho 2 e faço o cálculo. Então, 0,3 vezes 2 ao quadrado, menos 1, vezes 2, mais 1,4. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar que a velocidade, nesse instante aqui, de 2 segundos, foi de 6 décimos de metro por segundo. Beleza? Outra questão, questão 5. Note, meus alunos, que eu estou fazendo as questões ímpares porque as pares vocês vão fazer, tá bom? Na atividade. O gráfico representa a variação da velocidade escalar em função do tempo de um automóvel que se desloca numa via retilínea. Sua aceleração escalar média nos instantes de 0 a 20 segundos. Então, olha só, eixo das abscissas de 0 a 20, eixo das ordenadas, velocidade de 4 a 16. Então, ele quer a aceleração média, então a variação da velocidade pela variação do tempo. Então, 16 menos 4, 20 menos 0. Resolvendo essa continha aqui, a minha aceleração média é de 6 décimos de metros por segundo ao quadrado. Da alternativa correta, a letra E. Classificação dos movimentos, meus alunos. Roteiro de estudo. Movimento. Sentido do movimento. Se o movimento é progressivo, pensa aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a minha velocidade é positiva. Então, eu chamo isso de movimento progressivo. Se o meu movimento é decrescente, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, então a minha velocidade é negativa e meu movimento é retrógrado. Quando o movimento é retrógrado? Quando é o contrário do sentido do movimento, tá bom? Se é no mesmo sentido do movimento, ele é progressivo. Então, progressivo e retrógrado, estou me referindo ao movimento, tá bom? Classificação quanto ao módulo da velocidade. Bom, se a minha velocidade é constante, então a aceleração é 0. Não tem aceleração.
porque minha velocidade é constante. Não tem variação na velocidade, então a aceleração é zero, tá bom? Se a minha velocidade é crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Se a minha velocidade é crescente, então ela é maior do que zero, então meu movimento é acelerado. Perdão, minha velocidade é acelerada. Com relação à classificação dessa velocidade, é acelerada, né? Se a minha velocidade vai decaindo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, o meu movimento é retardado. A minha velocidade é retardada. A classificação dessa velocidade é retardada. E a minha velocidade é negativa, né? Ela é negativa. Porque a velocidade está decrescente, decaindo. Então, ela é menor do que zero. Eu chamo essa velocidade de retardado. Então, quanto à velocidade, eu classifico ele como retardado, como acelerado ou como uniforme. Com relação ao movimento, é progressivo ou retrógrado, né? É bem simples de guardar, né? A ideia é, se eu estou aumentando em relação ao movimento, é progressivo. Se eu estou ao contrário ao movimento, é retrógrado. Se a minha velocidade é constante, a aceleração é nula. Se o meu movimento, se a minha velocidade é crescente, então o meu movimento é acelerado. Se a minha velocidade é decrescente, o meu movimento é retardado. Tá bom? Aí nós temos aí a primeira classificação, a primeira pergunta, né, com relação à classificação, a respeito do movimento de um ponto material, analisa as assertivas, né, as proposições que se seguem. O espaço é constante, então a aceleração escalar instantânea é positiva e o movimento é progressivo, tá certo, né? Eu vejo aqui o gabarito certo, né? Se o espaço é crescente e então a velocidade instantânea é negativa, o movimento é retardado. O movimento não é retardado, o movimento é retrógrado, né? Com relação ao espaço. Então tá errado, né? 3. Se a velocidade escalar instantânea aumenta em valor absoluto, por definição, o movimento é acelerado e a velocidade escalar instantânea e a aceleração escalar instantânea têm o mesmo sentido, ambos positivos ou ambos negativos, está correto, né? Então a alternativa correta aí vai dar a letra E, beleza? Como resposta. Classificação dos movimentos ainda, pessoal. Questão 3. Uma pessoa encontra-se no alto de um penhasco e arremessa uma pedra para cima, que descreve um movimento rígido pela equação horária do espaço. S é igual a 20 mais 30 vezes t menos 5t ao quadrado. Novamente, a função espaço, né? O movimento da pedra no instante 5 segundos. Ele quer a velocidade instantânea nesse espaço e a aceleração, né? Porque ele quer saber se o movimento é progressivo, se é retrógrado, né? Se é acelerado, se é aceleração constante, o que está acontecendo aqui. Mas como que é uma equação de segundo grau, né? Então o movimento já tem aceleração envolvida, né? Tá bom? Então olha só, quando eu faço a derivada do mesmo jeito, né? Então olha só, 2 vezes 5, 10, por isso que aparece o 10. 2 menos 1, 1. Então por isso que vai ficar só o t sozinho. 1 do t vezes 30, 30. 1 menos 1, 0. T elevado a 0 é 1. 1 vezes 30, 30. Derivada de uma constante, que eu falei para vocês, é 0. Então, anula. Vai sumir o 20, tá bom? Então, a minha velocidade vai ser igual, então, a 30 menos 10t. Se o t vale 5, então basta eu substituir, né? 30 menos 10 vezes 5, 10 vezes 5 dá 50. Então vai ficar 30 menos 50, que vai dar menos 20 metros por segundo a minha velocidade. Então a minha velocidade é negativa, então meu movimento, a velocidade é retrógrada, tá? A velocidade é negativa, está decaindo, né? Então o que está acontecendo? E então a segunda derivada da velocidade, se eu derivar aqui, ó, derivada de uma constante é 0, então por isso vai subir o 30. T elevado a 1, quando não tem nada é 1. 1 vezes 10, 10. Negativo, negativo. Então, a minha aceleração instantânea é menos 10. Beleza? Metros por segundo ao quadrado, tá bom? Ele não colocou unidade aqui. Então, meu movimento é acelerado, tá? O que vai fazer acelerar aqui? A gravidade, tá? Só que como ele está agindo ao contrário da gravidade, né? A gravidade age
o contrário ao movimento, né? Para cima é positivo, a gravidade está agindo assim, então dá o sentido de que é acelerado, mas fica negativo, tá bom? Que é o contrário ao movimento. Pessoal, questão 5 aí. A figura mostra um automóvel deslocando-se para numa trajetória retilínea com posições crescentes para a direita. Então ele está indo, o sentido original é da esquerda para a direita, e o automóvel está indo da direita para a esquerda, tá? Então olha só. O movimento desse automóvel bom, como a minha velocidade é negativa, então ela é retrógrado, né? Se a minha velocidade, então, é menor do que zero, a minha aceleração é retardada. Então, a alternativa correta, então, é a letra A. Beleza? Então, olha só, pessoal. Movimento uniforme. Então, a função horária do espaço, S igual a S0 mais VT. Essa função horária do espaço surge da definição, pelo conceito, melhor dizendo, de velocidade média, tá bom? Velocidade escalar média. Então, olha só, um estudante realizou uma experiência, né, de cinética e observou que num tubo transparente, cheio de óleo, dentro do qual uma gota de água descia verticalmente. Então, tinha uma gota de água que estava descendo aqui verticalmente, né, conforme mostra a figura. A tabela relaciona. Então, ele fez uma tabela aí, relacionou nessa tabela, esses dados, né? Ou seja, olha só, no instante zero, ele estava a 120 centímetros no tubo. No instante 2 segundos, ele estava a 90 centímetros de altura no tubo. No instante 4 segundos, ele estava a 60. No instante 6 segundos, ele estava a 30. Então, com esse modelo aí, dá para você criar uma função de uma equação do primeiro grau, uma função afim. Então, olha só, o meu espaço inicial, então, foi 120. Né? Aí, como é que eu fiz aqui? Ó? A variação do espaço pela variação do tempo. Então, olha só, ele variou de minha velocidade inicial foi de 120, o espaço inicial foi de 120 para 30, meu tempo inicial foi 0 e o meu tempo final foi 6. Então, a minha velocidade aqui é menos 15. Então, a minha velocidade é negativa, né? Menos 15 metros por segundo. Por quê? Está ao contrário da minha trajetória, tá bom? Então, por isso que substituindo aqui na minha função horária, né? Na minha função horária, eu tenho S igual a 120, que é meu espaço inicial, menos 15, que é a minha velocidade que eu havia calculado aqui, vezes T. Então, agora, para qualquer tempo que eu queira, eu consigo achar. O que eu fiz aqui? Eu modelei esse passar um problema aqui, que eu construí através da empiria, da verificação em laboratório. Olha que interessante, pessoal. Um probleminha aí da Unesp, né? Pessoal, essa questão agora nós vamos resolver, eu vou resolver a 3 e vocês vão resolver a 4, porque como vocês estão vendo, eu estou resolvendo as ímpares, vocês vão resolver as pares, tá bom? Duas pessoas A e B caminham pela mesma calçada em sentidos opostos e se aproximam. Inicialmente, a distância entre elas é de 45 metros. A pessoa A caminha com a velocidade escalar de 1 metro por segundo. E a pessoa B, meio metro por segundo. Também com velocidade constante. Então, não tem aceleração. Então, a pessoa A está indo da esquerda para a direita a 1 metro por segundo. A pessoa B está indo da direita para a esquerda a meio metro por segundo. Tá bom? Aí eles estão a uma distância de 45 metros. Beleza? No instante inicial, a pessoa A está passando por uma casa no número 310. Então, no momento que foi observado, ele estava... Vamos pensar assim, não é o número da casa, não, tá? Embora esteja o número da casa, mas pode ser aqueles números que ficam gravados nas pistas de Cooper, né? Então, você vê a 310 metros, né, no chão. E numeração de uma via aumenta da esquerda para a direita. Então, vai aumentando. Então, da direita para a esquerda vai aumentar. Então, vai ser 310, 311, 312, 313, 314, beleza? Então, como ele está a 45, olha só o que vai acontecer.
O espaço inicial da pessoa A é 310. E o espaço inicial da pessoa B é 310 mais 45, porque elas estão a 45 metros uma da outra. Então, o espaço inicial da pessoa B é 355. A velocidade dada pelo enunciado da pessoa A é de 1 metro por segundo, progressivo. É no sentido da trajetória. A velocidade da pessoa B é menos 5 negativo, é retrógrado, porque é sentido contrário à velocidade dela ou da trajetória. Tá? A função horária do espaço aqui para a pessoa A vai ser, então, 310 mais 1 vezes t. Só substituiu, né? Quanto que vale o S0? 310. Quanto que vale o V? 1. Substituiu. E o t nós deixamos, né? A pessoa B. Então, ficou o seguinte, pessoal. 355, que é o espaço inicial da pessoa B, menos 0,5, que é a velocidade retrógrada da pessoa B. Pessoal, note que retrógrado não entenda como sentido pejorativo, tá? Entenda a velocidade contrária ao movimento. Beleza, pessoal? Essa que é a ideia física, tá? Pessoal, questão 5. Um automóvel parte da posição de 10 km de uma estrada e mantém sua velocidade escalar constante de 80 km por hora em movimento progressivo, né? Após 15 minutos, o automóvel passa pela posição, olha só. Então, vou achar, né, 10 km mais 80, está tudo em quilômetros. Então, o tempo vai ser em horas, né? Observe que está tudo em horas, então, em quilômetros, então, vou achar o tempo em horas. Fazendo o cálculo aqui, pessoal, 15 minutos, só que 15 minutos é quanto? É 1/4 de hora, né? 15 minutos é 1/4 de hora. Então, no lugar do T, eu vou colocar aí 1/4 de hora e eu vou calcular, então, que o espaço percorrido, então, nesse instante, foi de 30 km. Alternativa correta aí, letra D. Pessoal, movimento circular e uniforme. Pessoal, movimento circular. Velocidade angular. Velocidade angular é diferente de velocidade escalar e velocidade instantânea, tá bom? Que a velocidade que o movimento é circular, é diferente, tá bom? Então, velocidade angular é 2π vezes a frequência. Esse F aqui não é força, é frequência, tá? Ou você pode ver como 2π sobre o período. Você pode ver escrito assim também, tá bom? Velocidade escalar linear, tá? Então, velocidade escalar linear vai ser velocidade escalar linear é igual a velocidade angular vezes o raio, tá? Você pode ver assim, ou pode ver como 2πr, que é o raio, sobre o período, t é período, tá bom? Aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta, que puxa algo, aí vem para o centro. É v ao quadrado sobre o raio. Velocidade, aceleração centrípeta, então, aceleração centrípeta é diferente de velocidade de aceleração escalar e velocidade e aceleração instantânea. Aceleração centrípeta, então, é a razão da velocidade escalar linear ao quadrado pelo raio, tá bom? Frequência e período. Então, frequência é igual a 1 sobre o período, tá bom? Unidade de frequência, você pode ver em Hertz ou RPM, que é rotação por minuto. Então, 1 Hertz significa 60 rotação por minuto, tá? Bicicleta, pessoal, olha só. Equação 1 aqui, ó. Frequência da catraca vezes o raio da catraca é igual a frequência da coroa vezes o raio da coroa. Equação 2. Frequência da roda é igual à frequência da catraca. E equação 3. Velocidade escalar linear é igual a 2πr da roda vezes a frequência da roda. Beleza? Depois você pode pausar e olhar com mais detalhes. Sugestão de estudo também desse conteúdo, tá bom? Pessoal, uma questão da FUNESP aí, né? Em uma estrada, né? 2 carros A e B. Um carro A no percurso cinza e o carro B no percurso branco, tá? Entram simultaneamente em uma curva paralela, com raios RA, o raio de A maior, né? Que é o do veículo A, o raio de B, que é o raio menor do veículo B. Os velocímetros de ambos os carros indicam ao longo de todo o trecho curvo valores constantes, VA e VB, valor constante. Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo,
A relação VA-VB, então a razão entre VA e VB é... Bom, então eu vou pegar aqui a minha velocidade angular de A e velocidade angular de B. Aí eu vi lá pelo enunciado que a velocidade angular de A é a razão da velocidade escalar de A pelo raio de A, né? E a velocidade angular de B é a mesma coisa, velocidade escalar de B pelo raio de B. Então, fiz a conta, vou multiplicar cruzado aí, vai ficar o seguinte, então, olha só. VA barra VB, né, é igual a RA barra RB. O que significa isso? A razão da velocidade de A está para a velocidade de B, igual o raio de A está para o raio de B. É isso que significa. É isso que ele queria que você mostrasse. Beleza? Não, é só o raciocínio matemático mesmo que ele quer desenvolver nessa questão. Questão 3, pessoal. As pás de um ventilador de teto completam 180 voltas em 60 segundos. 180 voltas em 60 segundos. A frequência de rotação e a velocidade angular das pás são, respectivamente, aplicando a fórmula aí, né? Frequência é igual ao número de voltas pelo tempo. Então, frequência vai ficar 180 dividido por 60, que vai dar a frequência, então, de 3 Hz. Se eu tenho a frequência, então eu acho a velocidade linear, né? Angular, perdão, velocidade angular, que é 2π vezes a frequência. Então, a frequência é 3 Hz, então a minha velocidade angular vai ser 6π rads por segundo, ou 6π radianos por segundo. Essa aqui é uma velocidade angular, tá bom, pessoal? Questão 5, galera, no movimento circular ainda, tá? Na figura 5 temos as rodas, roda A maior, roda B menor, conectados por uma corrente, sendo de raio de polia A igual ao dobro do raio da polia B. Então, o raio aqui é o dobro do raio da polia B, tá? A polia A gira com frequência de 0,8 Hz, 8 Hz, né? E a frequência da polia B vai ser quanto? Basta colocarmos naquela fórmula, né? Frequência de A vezes o raio de A é igual a frequência de B vezes o raio de B. Substitui os dados, né? Nós sabemos que é o dobro, né? O raio de A é o dobro do raio de B. Então, o raio de A é quanto? O dobro do raio de B. Então, nós vamos encontrar aí que a frequência de A é 4. Então, a frequência de A, alternativa correta, letra D. Pessoal, o princípio fundamental da inércia, né? E da dinâmica. Então, primeira lei de Newton, né? A lei da inércia, né? Então, o corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo, né? Uniforme, a não ser que sobre ele exerça alguma força, né? Tanto para acelerá-lo quanto para desacelerá-lo, né? Isso tende a permanecer nesse movimento retilíneo, constante ou em repouso. É isso que está falando a primeira lei da inércia. Segunda lei de Newton é força, né? Força é igual a massa vezes aceleração, tá bom? Então, olha só, pessoal, essa questão está bem pequeno, né? Um avião voa numa trajetória retilínea horizontal, com velocidade escalar constante. Nessa situação, atuam no avião as forças motoras. Então, pessoal, observe que o avião está voando, voa numa trajetória retilínea. O que está acontecendo com o avião, pessoal? Ele está em velocidade constante. Olha só os vetores aqui, vetor força motora, vetor força resistência do ar, vetor força peso, vetor força de sustentação do ar. É o ar que está levantando o avião, pessoal. Então, o que acontece? O que está acontecendo com essas forças se ele está voando uma trajetória retilínea constante? A primeira lei de Newton, a inércia, né? Então, olha só. Vamos continuar aí a leitura. A força resistência de ar, força de gravitação, peso e a força de sustentação sobre as asas, tá? A força resultante as forças resultantes dessa força, o que acontece com ela? É nula. Então, não tem força. A força é nula, vale a inércia, né? A força é nula por quê? Porque ele está em movimento retilíneo uniforme ou está em repouso. Então, as forças atuando sobre ele é o quê? Nula, tá bom? Questão 3, galera. A figura mostra um carrinho de massa de 2 kg, submetido à ação de 3 forças. Então, nós temos uma força 1 de 10 N, uma força 2 de 5 N, uma força 3 de 3 N. Observe que a força 1 e a força 2 estão na mesma direção e sentido, então vão somar. 5 mais 10, 15. E a força 3 está no sentido contrário, né? Está na mesma direção, mas sentido contrário. Então, o que vai acontecer? Vai subtrair.
Então, vai ficar 15 menos 3, 12, tá? Então, minha força resultante, tá? Vai ser 12. Então, o atrito entre o carrinho e a mesa pode ser desprezado. Então, vamos desprezar o atrito. Ainda bem, para facilitar a nossa conta, né? Então, a aceleração do carrinho, basta aplicar a segunda lei de Newton, vamos chegar à conclusão aí que a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado, que dá aí como alternativa correta a letra D. Pessoal, questão 5. Um automóvel de massa de 1.000 kg reboca uma lancha de massa de 300 kg. Partindo do repouso, o conjunto automóvel mais lancha é acelerado por uma força resultante horizontal de módulo de 2.600 newtons. Despreze o atrito entre o suporte que sustenta a lancha e o solo. A força aplicada na lancha pelo resgate tem módulo. Então, olha só, pela segunda lei de Newton, né, nós temos, então, 2.600 newton de força, que foi dado enunciado, a massa, que é de 1.000 quilos. Então, a aceleração vai ser de 2 metros por segundo ao quadrado, né, no veículo. Aplicando essa mesma lei agora, né, nós temos a aceleração, porque a aceleração da lancha vai ser a aceleração do carro, do automóvel, né? Agora eu vou pegar a aceleração do automóvel e aplicar com a massa da lancha, para me saber a força da lancha, que foi necessário exercer para que a lancha se movimentasse. A força necessária foi de 300, que é a massa da lancha, vezes a aceleração, que é 2. Então, a força foi de 600 newton para que ocorresse um movimento, tá bom? Pessoal, roteiro de estudos aí para pesos e lançamentos verticais, tá? Movimentos verticais. Então, força-peso é uma consequência aí da lei de Newton, né? Da segunda lei de Newton, que é massa vezes a gravidade, né? Então, a força-peso agora, ela vai agir, ela vai depender agora da gravidade, que é uma aceleração, tá bom? Então, olha só. Um estudante ergueu verticalmente sua mochila de 3 quilos de massa e um estudante ergueu verticalmente sua mochila de 3 kg de massa, imprimindo-lhe uma aceleração para cima de módulo de 2 metros por segundo. Adote 10 metros por segundo ao quadrado, que é a gravidade, né? A força que o estudante aplicou na mochila tem. Bom, basta aplicarmos o que ele está dizendo aqui para nós. Então, massa, segundo a lei de Newton, né? Vai ficar força igual a massa vezes aceleração. Então, eu tenho o seguinte, que a minha força resultante, então, vai depender, vai ser o quê? A minha força resultante vai ser força menos o peso. Então, no lugar da força resultante aqui, que vai estar atuando no sistema, que é a força que eu vou exercer, né? A força que um estudante exerce verticalmente na sua mochila, né? Sua mochila de 3 kg de massa, imprimindo uma aceleração. Então, a força do estudante vai mais a peso, que tem a ação da gravidade. Então, a minha força resultante vai ser a força do estudante mais a força peso. Então, nós vamos calcular aqui, ó. Qual a força que o estudante vai ter que exercer, né? Então, massa e aceleração. Então, vai ficar força menos peso. A força peso está agindo no sentido... Eu tenho que agir ela vai agir no sentido contrário, né? Por isso que ela fica negativa. Força resultante. Então, vai ficar peso é massa vezes gravidade. Massa com massa, eu posso até anular, né? Posso até... Não, agora não posso anular. Então, vai ficar 3 vezes 10, que é a peso, né? Massa vezes gravidade, é igual a massa da mochila, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 2 metros por segundo. A aceleração que o estudante exerce, né? Então, nós vamos entender aqui que essa força que o estudante vai ter que exercer, a força que o estudante vai ter que exercer sobre a mochila é de 36 newtons para levantar essa mochila, né? Para levantar essa mochila com massa de 3 quilos, tá bom? Ou seja, contrário na gravidade, né? Para você pegar a sua mochila, você vai agir contrário à gravidade. Qual que é a força que vai exercer? De 36 newtons, se a mochila está pesando 3 quilos, né? Pessoal, questão 3. Um guindaste começa a baixar uma carga de 3 toneladas com aceleração. Ele está baixando, né?
Então, a força está agindo nesse sentido e a força peso nesse sentido. Na aceleração, que é a gravidade, está agindo nesse sentido para baixo, né? Por um curto intervalo de módulo de 4 metros por segundo ao quadrado, por um curto intervalo de tempo, para depois baixá-lo com velocidade escalar constante. Durante o tempo de aceleração, a força que o guindaste exerce na carga tem módulo. Então, da mesma forma da questão anterior, né? A mesma forma de a força que você vai gastar para levantar sua mochila, você vai exercer para um guindaste, né? Então, a força resultante vai ser peso menos a força, né? Vai ficar agindo ao contrário, né? Então, olha só. A massa vezes aceleração. Então, vai ficar massa de 3.000, gravidade 10, força é o que eu quero saber, massa 3.000, aceleração por um momento foi de 4 metros por segundo ao quadrado, no problema inicial. Desenvolvendo os cálculos aqui, nós vamos chegar à conclusão, então, que a minha força exercida é de 18 quilonewtons, né? O módulo, né? Por que o módulo? Porque a força aqui, ela vai ficar no sentido negativo, né? Se você for observar. Então, ele vai querer, eu acho que você for calcular isso aqui, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, o módulo da força, se ele fosse negativo, você poderia colocar positivo, né? O módulo da força é 18 kN, ou seja, 18.000 newtons, tá bom? Pessoal, questão 5. Um indivíduo está descendo em um movimento acelerado, então está descendo, né? Um rapel, né? Fazendo tipo um rapel, escorregando por uma corda vertical, como mostra o esquema. O indivíduo pesa, a força-peso é de 1 kN, 1.000 newtons, né? E sua massa é de 100 kg. A criança pesa 100 kg. Sabe-se que a corda suporta uma tração máxima de 800 newtons. A corda, se descer muito rápido, né? Então pode vir a romper. Né? Então, a corda tem tração máxima, essa tração aqui, ó, é de 800 newton. Sem se romper, né? O módulo mínimo de aceleração que o indivíduo pode ter, de modo que não seja arrebentado, a corda é D. Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Então, massa vezes aceleração, que é a força, né? Peso, que é força, é igual a peso menos a tração. Então, olha só, tração, peso. Velocidade vai estar descendo, nem aceleração. Então, nós temos aí que a força mais a tração vai ser igual ao peso. Força que ele está exercendo mais a tração é igual ao peso. Fazendo a manipulação algébrica, nós vamos entender que força, então, vai ser ao peso menos a tração. Força é igual a massa vezes a aceleração. A massa é de 100 kg. A aceleração é o que eu quero saber. Né? Peso, ele deu para o enunciado aí que é de 1.000 newtons. A tração é de 800. Então, a aceleração vai ser no máximo de 2 metros por segundo, que dá como alternativa a letra C. Beleza? Questão 7, meus alunos. O módulo da velocidade limite do paraquedista... Opa, será que eu passei a mais? O módulo da velocidade limite do paraquedista em metros por segundo. O módulo do paraquedista... Entendi. Então, olha só, vai ficar o seguinte. Essa questão aqui, eu acredito que ela é parte de uma outra questão que você vai responder. Você vai entender, porque eu noto que eu estou respondendo as ímpares, e vocês vão responder as pares, né? Como eu já comentei. Tá bom? Então, a velocidade aqui é igual à velocidade limite. Tá? E F é igual a peso. A força, né? A força é igual ao peso. Então, a velocidade vai ser de 50 vezes a velocidade ao quadrado, velocidade limite. Isso vai surgir de um outro problema que você vai resolver. Você vai entender por que disso aqui. É igual a 800. Então, eu vou passar multiplicando 50, está multiplicando, vai passar dividindo, vai ficar 800 dividido por 50, dá 16. Raiz quadrada de 16 é 4 metros por segundo. Então, a velocidade aqui, que você vai desenvolver depois na questão 6, você vai entender que a velocidade limite aqui é de 4 metros por segundo ao quadrado. Tá bom?
Meus alunos, note que resolvemos aí coletivamente as questões ímpares, né, como eu comentei. Ao longo dessa atividade agora, você irá resolver as questões pares da mesma atividade, o mesmo assunto, tá bom? O assunto é bem vasto, aí segue de sugestão para vocês de estudo. Aqui foi, que eu coloquei para vocês aqui, tá 50% do conteúdo da física da primeira série, entendeu? Bem aprofundado. Por que eu fiz mais aprofundado, pessoal? Porque o normal nós já trabalhamos no cotidiano das nossas aulas lá na escola, né? Nós temos projetos, aula de pós-médio, nós temos projetos de física na escola, focado no Enem. Então, ele está trabalhando com vocês o elementar. Eu quis trazer algo diferente, algo a mais para vocês. Se você cair em uma questão dessa para você, lá no Enem, ou num vestibular, ou num concurso que você vai fazer, você não sabe o dia de amanhã, às vezes você vai fazer alguma coisa e cai uma questão dessa. E você responde. Pode ser o seu diferencial. Se o aluno fala assim, professor, mas eu não sei nada de matemática, nada de física. Mas às vezes o pouco que você aprende pode te ajudar. Entendeu? Então, acesse aí o hipertexto que foi enviado para você pela coordenação, faça as atividades que estão lá propostas, tá, desse conteúdo. Vai te ajudar bastante. É um conteúdo bastante rico, que vai te ajudar bastante aí, a direcionar os seus estudos. O que estudar, né? O que aprofundar, tá bom? E o que você quer, né? Também, né? Dos seus estudos. Quais são os seus objetivos, né? Aqui os objetivos é para quem sonha alto, tá? A aula é para quem sonha muito alto. Eu sou a favor do aluno sonhar alto, né? Sonhar bastante, porque aí você vai conseguir, se você sonha alto, né? O mínimo que você conseguir dos seus sonhos já vai ser bons resultados, né? Então, o meu muito obrigado. Desculpe pela questão do intervalo de tempo, né? Porque numa live ao vivo tem interação, né? E não tem como pausar. E aí o tempo não é o suficiente, né? Tá bom? Muito obrigado. E mais uma vez eu peço desculpas. E aí, bons estudos, pessoal. E lembrando que eu me coloco à disposição para estar auxiliando vocês no privado, tá bom? Até mais, galera.